Em um mundo pós-apocalíptico, um nômade chamado Max é capturado por um ditador que quer usar o sangue de seu corpinho como suprimento de sangue para o seu exército. Com a ajuda de uma rebelde e um grupo de prisioneiras, ele começa uma fuga pelo deserto, causando um tumulto da gota. E aí, tecnólogo, tudo certo? Mad Max de 2015 é mais uma daquelas continuações de clássicos do cinema que apelam direto para os nossos sentimentos. E nesse recap esperto a gente mergulha de cabeça na história do nosso querido Max, que vai ter que travar uma guerra com um exército brutal num mundo pós-apocalíptico. Partiu conferir o que rola? Depois de uma guerra nuclear, o mundo se tornou um lugar inóspito, e o único com acesso à água é Immortan Joe, um ditador pós-apocalíptico. Ele controla milhares de soldados chamados Garotos da Guerra, que formam o exército dele, e também comanda uma cidadela cheia de pessoas famintas. Joe tem um monte de tumores, por isso precisa usar um traje que cobre todo o seu corpo, além de um respirador. De vez em quando ele decide ser um pouco melhor e libera água pra galera por alguns segundos, mas ele não distribui garrafinha nem nada do tipo. A água vem de uma barragem e cai por uns canos enormes quando ele ativa a alavanca. Mas como eu disse, é só por alguns segundos, nem dá tempo de todo mundo aproveitar. Por isso todo mundo nessa cidadela é bem sofrido. Até os garotos de guerra são todos anêmicos e precisam de um suprimento constante de sangue fresco para ficar vivos. É aí que entra o Max Rokatansky, nosso protagonista. O cara é um ex-policial que percebeu que a melhor forma de sobreviver nesse deserto é ficar sozinho, mas como é o único homem normal por perto, acaba sendo capturado por Joe para servir de saco de sangue humano para um dos garotos de guerra. Ele é amarrado de cabeça para baixo e Immortan Joe ordena que Furiosa vá até umas cidades próximas para conseguir trocar suprimentos. Acontece que a Furiosa tem outros planos. Em vez de seguir até as duas cidades, ela desvia do caminho e dá um perdido no comboio de garotos de guerra que estavam acompanhando ela. No carro da Furiosa estão as 5 esposas do Immortan Joe, que ele chama de criadoras de prêmios. Como o nome sugere, essas mulheres carregam os bebês de Joe. Como as esposas não gostam nada de ficar à mercê do tirano, elas fogem com a Furiosa para tentar chegar até Lugar Verde. Obviamente, esse plano maroto deixa o Joe pistola. Então, ele envia os melhores garotos da guerra para encontrar a Furiosa. Quando Nux ouve falar da acusação contra a Furiosa, ele fica com sangue nos olhos e decide ir pra briga também. Isso significa que Max tem que ir também. Então, ele é amarrado na parte da frente do carro para não interromper a transfusão de sangue. A Furiosa continua fugindo em alta velocidade, mas quando o carro dela entra em território inimigo, mais uma facção começa a perseguir a guerreira. Agora ela está sendo seguida de um lado pela galera do Joe e do outro pelos Buzzers, com 3 lados diferentes brigando entre si. O bagulho fica louco de vez, e é no meio disso tudo que Furiosa e Max se encontram pela primeira vez. Tecnólogo, antes de continuar explorando as outras tretas que rolam nesse filme, quero te pedir uma coisa. Se você já assistiu até aqui, não custa nada deixar seu like e compartilhar esse recap com a galera. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. Voltando pra guerra no deserto, a Furiosa tá lá detonando os Buzzers, mas com a chegada dos garotos da guerra, é muita gente contra ela. Para tentar se livrar dos perseguidores, ela dirige em direção a uma tempestade de areia, e o plano dá certo. Só o Nux, o que estava usando o Max como bolsa de sangue, consegue continuar na trilha dela. Vendo os carros dos outros garotos de guerra explodindo, ele fica ainda mais doido para pegar a Furiosa. Ele pega uma tocha para matar a Furiosa, mas Max consegue detê-lo. Em pânico, Nux pisa no freio e é atingido pelo caminhão que vinha atrás dele. Com isso, ele e Max são arremessados para fora do carro. Quando acordaram novamente, a tempestade de areia já tinha passado. Max vê um carro não muito longe de onde ele estava. Vai até lá e encontra a Furiosa, junto com as esposas do Joe tentando reparar o caminhão. Fica óbvio uma delas tá grávida. De cara, Max e Furiosa não se dão muito bem, mas depois percebem que os dois querem vazar dali e ficar longe do Immortan Joe, então eles seguem viagem. Enquanto isso, Joe convoca mais gente pro exército dele. Furiosa, Max e as esposas de Joe continuam atravessando o deserto até chegar num desfiladeiro, que é controlado por um bando de motociclistas. Só que antes disso, a Furiosa tinha feito um acordo com os caras para passar por ali, em troca de 3.000 galões de combustível. Mas aí os caras mudam de ideia quando vem o Joe chegando com uma cambada de soldado do lado dele. Agora tem mais gente na briga contra Furiosa e Max. Os dois conseguem despachar os motoqueiros, mas a luta deu tempo pro Joe se aproximar deles. O ditador diz pro Nux se
infiltrar no caminhão e atacar novamente, só que ele não consegue fazer nada além de levar uma surra. No meio da confusão, Angarad, a esposa grávida, cai do caminhão. Joe ainda tenta desviar para não atingir ela, mas não consegue, e a mulher e o bebê vão de arrasta pra cima. O cara fica revoltadaço com o que aconteceu e manda mais gente atrás de Furiosa e Max. No caminhão de fuga, todo mundo fica bolado, mas mesmo assim, o Max não desacelera nem por um minuto. Ele pergunta pra Furiosa pra onde ela estava indo, e ela responde que é pra um oásis. Ela ouviu falar dele quando era criança e pode ser o último lugar para os humanos viver. Pouco depois dessa conversa, Capable, uma das esposas, encontra Nux na parte de trás do caminhão. Ele tá super bolado com o próprio fracasso e tá desenganado com o Joe. Capable consola ele e o cara fica até emocionado pela primeira vez. Depois disso, ele passa a fazer parte da equipe, lutando junto com a Furiosa e com o Max. Eles escondem minas terrestres na areia e com isso, obrigam o Joe a parar. O cara ainda tá mal pela perda do bebê também, então um dos aliados do ditador, o Bullet Farmer, toma a frente. Nessa hora rola um tiroteio entre os dois lados que acaba, quando a Furiosa acerta uma bala no Bullet Farmer, deixando o homem cego. Max aproveita a oportunidade para enfrentar o exército do cara e volta vitorioso e com novas balas e armas. Na manhã seguinte, o grupo continua dirigindo e encontra uma mulher estranha que tá no alto de uma torre elétrica. Furiosa se identifica, dizendo que faz parte do clã. Acontece que ela tinha sido sequestrada quando era criança e só agora estava voltando para casa. O encontro é emocionante até a Furiosa dizer que tinha ido até ali para encontrar o Lugar Verde. Só que o Lugar Verde não é mais o mesmo. Ele foi dominado por corvos quando a água se tornou venenosa. Furiosa fica arrasada, sem acreditar que sua última esperança tinha sido despedaçada. Agora o grupo precisaria procurar um novo lugar para viver. As mulheres decidem seguir de moto em busca de uma nova casa, enquanto Max segue seu próprio caminho. Mas ele tem uma ideia e vai atrás da Furiosa. Ele mostra um mapa que roubou da base do Joe e diz ao grupo que a melhor opção é voltar para a cidadela. Como as tropas do ditador estão no deserto procurando por eles, a base vai estar desprotegida e fácil de invadir. Seria o lugar ideal para viver porque lá tem muita água que pode ser usada para beber e para irrigar plantações. Então todos decidem seguir esse plano meio doido. No caminho de volta, eles encontram Joe e os garotos da guerra que ainda estão com sangue nos olhos para pegar o grupo. O comboio de Joe ataca de várias direções, usando bombas de fumaça no carro e armadilhas para furar os pneus. Em um momento, os garotos de guerra estrangulam a Furiosa com uma corda, mas com ajuda, ela consegue se safar. De repente, um membro do exército do ditador desce dos céus e agarra uma das esposas do Joe. Ele fica muito satisfeito de ter recuperado uma das 5 mulheres. Durante a luta, Max escorrega do caminhão, mas Furiosa segura ele pela perna antes que ele caísse de vez. Com a ajuda de Nux, Max pula para outro carro, arranca o motorista do banco e assume o controle. Cada vez mais irritado, Joe ordena que seus homens ultrapassassem Max e borrifem fogo na cabine dele. Mas, de novo, Max consegue pular para outro veículo bem a tempo. Dessa vez, ele pula no caminhão da Furiosa. Furiosa passa a direção para Nux e sai com sangue no olho para despachar Joe. A esposa que tinha sido resgatada ajuda a Furiosa a entrar no carro que ele tá. Ela contorna a lateral do carro e arranca o respirador dele pela janela, arrancando metade do rosto do cara. Sem o aparelho, Joe morre imediatamente. Eles estão perto da cidadela agora. Nux decide deixar todos os outros IR na frente enquanto ele bloqueava os perseguidores. Assim, ele se sacrifica para que todo mundo pudesse chegar a salvo na base. Depois que a batalha é vencida, a Furiosa desaba. Seu corpo está vazio de sangue, mas Max aparece para salvar o dia e faz uma transfusão do seu próprio sangue para trazer a guerreira de volta à vida. Pouco depois, o grupo chega à base. Quando os refugiados veem o corpo desfalecido de Joe, correram para despedaçá-lo e se vingar depois de tantos anos. Os guardas da cidade não resistem e todo mundo começa a gritar o nome da Furiosa. Ela se torna a salvadora do dia. Furiosa se tornou a nova salvadora. Ela e as outras mulheres são aplaudidas pelos cidadãos, enquanto Max se mistura à multidão. Ele não tem nenhuma intenção de se tornar um líder. Logo após os aplausos, ele olha para Furiosa e se afasta, com um orçamento que chegou na casa dos 185 milhões de dólares. Mad Max, a Estrada da Fúria,
faturou mais de 380 milhões ao redor do mundo, e toda essa grana se justifica por ser um filme da hora, com muita ação e doideira. Tanto o público quanto a crítica elogiou muito as cenas de ação, super bem coreografadas. O roteiro e toda a parte técnica do filme também conquistaram geral, porque tudo foi muito bem feito e muito bem pensado. Bom, não é à toa que esse filme ganhou vários prêmios, incluindo Oscars de efeitos visuais. E uma curiosidade bacana é que era para ele ter sido feito em 2003 com Mel Gibson como protagonista, mas um atraso fez o cara largar o projeto. De qualquer forma, esse é um ótimo filme que merece ser visto e apreciado por geral. E é assim que termina Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015. Mas antes de eu ir, tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo o que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Ah, assiste esse vídeo aí.